pode sentar, igreja, como é bom a gente caminhar firme nessas promessas. Se você já teve alguma experiência de alguém que te prometeu algo e não cumpriu, saiba que as promessas do Senhor Jesus sempre vão se cumprir. Nessas promessas você pode confiar com toda a sua convicção. Obrigado, irmão Eliseu, você é uma bênção. Que bom que a gente pode louvar o Senhor, cultuar o Senhor. Você já foi abençoado até aqui? Diga um amém bem forte. Amém. Aí, amém, que coisa boa. Nós vamos, mais uma vez, meditar na palavra do Senhor, meditar naquilo que Ele tem preparado para nós. Hoje nós vamos finalizar a nossa série, que é Mantendo o Foco. Nós estamos, ao longo desse mês de julho, né, com esse direcionamento. As palavras têm essa aplicação de nos manter no foco, nos manter no alvo, nos manter naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado foi a primeira carta, hoje vai ser a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o tema dessa mensagem de hoje, com esse direcionamento, ou dessa perspectiva de manter o alvo, é fé madura e perseverante. Fé madura e perseverante. E o texto que nós vamos usar de base para começar, para fazer essa introdução e para a gente dar o primeiro pontapé aí para essa meditação que nós vamos ter, está ali em 2 Tessalonicenses 1, versos 4 e 5. Está aparecendo aí para você e eu vou ler. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, e obrigado porque ela já falou conosco, e agora nós pedimos que o Seu Santo Espírito possa consolidar, possa testificar essa palavra nos nossos corações também, para que em tudo o Teu nome seja honrado, e que possamos ser servos fiéis, perseverantes, com uma fé madura, mantendo o nosso foco no Senhor, e somente no Senhor. E assim nós oramos, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. É interessante a gente olhar para essa carta, ou para essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele faz um reforço. Se você prestar atenção na primeira carta, ele sempre está dando uma palavra muito de ânimo, de incentivo, reconhecendo aquela igreja, reconhecendo como aquela igreja estava vivendo, reconhecendo que aquela igreja de fato estava servindo a Deus, obedecendo a Deus, mas sempre tem um alerta de perseverar, sempre tem um alerta de continuar firme, sempre tem um alerta de manter essa perseverança, porque Paulo sabia que a qualquer momento, se eles baixassem a guarda, as tentações, as influências do mundo, de pessoas que às vezes vinham para distorcer a mensagem do Evangelho, poderia entrar naquela igreja, e não é diferente para nós. Interessante, no verso 6 e 7, sequência desse que nós lemos, ele diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu. Interessante Paulo falar e trazer essa palavra, essa mensagem, porque existiam pessoas pressionando, tentando criar tumulto ali, ou outras pressões. E ele fala assim: olha, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que lhes causam tribulação. Mas sabe, para você ter uma fé madura e para você compreender isso bem, lembre que isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer quando Jesus for revelado. Quando Jesus voltar, ou seja, você vai continuar tendo tribulação, igreja. Fica firme. Você não pode esmorecer, você não pode desanimar, você tem que perseverar. Interessante que quando ele escreve lá aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A gente falou um pouquinho disso na quarta-feira.
Se a sua esperança em Cristo fosse só para essa vida, do que adiantaria a morte e a ressurreição de Jesus? Se fosse só para você ter uma vida boa aqui, Jesus teria morrido em vão, sofrido em vão. Porque tem muita gente que tem uma vida boa aqui, não é verdade? Ah, mas o foco é a eternidade. O foco da percepção é a eternidade. Por isso, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos perseverar e nos mantermos firmes. E desenvolver, sim, uma fé madura. Desenvolver, sim, uma fé perseverante. Uma fé que suporta e transpassa ou transpõe essas barreiras que muitas vezes nós somos acometidos. Barreiras que muitas vezes parecem ser intransponíveis para nós. Ah, mas com Jesus a gente é capaz de vencê-las. E aí essa fé madura, essa fé que é perseverante, ela começa a dar algumas evidências, ou nós conseguimos identificar alguns elementos dessa fé. Nós vamos trabalhar alguns deles nessa noite. Eu quero que você fique atento e acompanhe com a sua Bíblia aberta, marque, grife, para que você possa assimilar isso de maneira muito especial. E o primeiro elemento, ou uma primeira evidência de uma fé madura e perseverante, é que ela glorifica o nome de Deus, ou o nome de Jesus. Jesus é glorificado quando nós perseveramos e quando nós temos uma fé madura, não uma fé volátil, não uma fé que é facilmente abalada, mas uma fé firme nele. Olha o que o apóstolo diz aí no capítulo 1, nos versículos 11 e 12. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós pensarmos e refletirmos nisso. A nossa fé precisa ser uma fé que promove a glória de Jesus. Nós precisamos compreender que nós precisamos ser dignos de promover essa glória. Dignidade ou ser digno é uma conquista mediante a sua maneira de agir, ou mediante a sua maneira de responder a algo ou de se comportar. Como discípulos de Jesus, eu e você precisamos ser dignos de manifestar essa glória. Isso só é possível através de uma fé madura. Interessante que Paulo fala, olha, nós precisamos ter essa dignidade, mas para que se cumpra em nós o bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Uma fé madura leva você a viver de fato o seu propósito. Você já compreendeu isso? Você já aprendeu o que é o seu propósito e você vive pelo seu propósito? Será que você ainda insiste em achar que o seu propósito ou sua razão de existir ainda são as suas coisas pessoais, são as suas conquistas pessoais, são os seus alvos pessoais, ou são os objetivos terrenos que você tem? Não tem nenhum problema em ter esses objetivos. Não tem nenhum problema em ter alvos para alcançar enquanto você está nessa vida. Talvez uma boa formação, talvez um trabalho melhor, uma remuneração financeira mais adequada para aquilo que você pretende. Mas a questão é, esse é o seu propósito? De fato, é isso que rege a sua vida? É isso que guia seus passos? É isso que direciona você? Ou você vai viver propósitos que trazem glória para o nome de Jesus? Sob qual propósito você vive? E ele fala de uma boa obra que procede da fé. E cabe a pergunta, o que tem motivado as suas ações, as suas decisões, as suas escolhas? Essa boa obra que procede da fé, ela promove a glória de Cristo? Ou ela está te promovendo a si mesmo? Ou está te autopromovendo simplesmente? Essas boas obras que você faz, elas são boas obras que vão
colocar Jesus no lugar dele e você no seu lugar? Ou é para que as pessoas vejam, não, o Andrezinho, ele é tão bom, ele faz tantas coisas boas. Só um exemplo, tá, André? Não, olha o André, você viu quanto ele faz de coisa boa? Você viu como ele ajuda as pessoas? Aquilo vai inflar o ego do André. Fala assim, olha, as minhas obras de fato são muito boas mesmo. Olha como as pessoas reconhecem. As suas boas obras vão ser obras que glorificam a Deus. Sentimentos naturais, por melhores que sejam, não necessariamente expressam a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus precisa ser cumprida na sua vida, mesmo você não querendo. Mesmo você achando que não devia realizar aquilo. A gente tem exemplos na Bíblia. Você lembra de Jonas? Jonas tinha que ir para Nínive. Mas Jonas não queria ir para Nínive. Aquele povo não merecia. Era um povo injusto demais. Era um povo que fazia coisas absurdas. Como assim, Deus? Não, Nínive não. Me manda para qualquer outro lugar. Mas qual era a vontade de Deus? Que Jonas fosse para Nínive. Será que você está agindo como Jonas? No desenvolver as suas boas obras, quando são coisas que não te agradam, você obedece? Ou você fala, não, Deus, me manda para outro lugar? Até mesmo Moisés, o grande líder do povo, quando Deus escolhe ele, olha, quando ele tem aquela experiência maravilhosa da sarça, que queimava, que estava pegando fogo, mas não se consumia, e ele se aproxima, e ele tem aquela experiência com Deus ali, quando Deus fala, olha, eu estou escolhendo você, ele fala, não, eu não, eu não dou conta disso aí não, quero ir não, manda outro. Quantas vezes eu e você agimos assim? As nossas boas obras precisam glorificar Jesus, mesmo que isso te custe fazer algo que você necessariamente não gostaria de fazer, mas você faz por obediência ao Senhor. Nós promovemos glória para o nome de Jesus quando obedecemos o que Ele nos manda fazer, independente da sua vontade, independente do que você está sentindo, independente se você está triste ou alegre, independente se você está com dor ou está se sentindo em plena forma física, a vontade de Deus precisa direcionar você para fazer o que Ele quer. E você precisa obedecer. Jesus disse que nós devemos obedecer a Ele, que se nós obedecêssemos aos mandamentos dEle, nós permaneceríamos no amor dEle. João 15:8. Se vocês me obedecerem, ou se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É isso que o texto diz. No 15:14, João 15:14, ele diz, vós sereis meus amigos, ou meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Ele não está preocupado com você. Olha bem essa frase, não é que ele não está preocupado com você, entenda o que eu estou te dizendo, mas ele está muito mais preocupado com o seu coração do que com o seu bem-estar. Ele está muito preocupado em saber se você tem um coração obediente, que produz glória para o nome dEle. E se você é capaz de sofrer algumas situações difíceis para você, para que Ele seja glorificado através da sua vida. Obediência é uma decisão e é uma evidência de que nós estamos glorificando a Deus para desenvolver uma fé firme, uma fé madura, uma fé perseverante, uma fé que vai nos manter no alvo, no foco, naquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas tem uma segunda evidência que esse texto pode apontar para nós, segundo o que nós absorvemos dessa leitura de 2 Tessalonicenses, que uma fé madura e perseverante, ela se firma nas tradições. Até na quarta-feira o irmão Júnior trouxe para a gente de maneira muito especial, na linguagem de hoje, ele diz que se firma nas verdades. A palavra tradição está sendo colocada ali como verdade. Vamos ler juntos ali o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 13 a 17. Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados,
pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, ou permaneçam firmes e apeguem-se às verdades que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você vive por aquilo que você de fato acredita? Essa tradição que ele está dizendo é a verdade que foi ensinada, os princípios da palavra de Deus são esses que de fato regem as suas decisões. Você vive de maneira convicta, porque eu só vou desenvolver uma fé madura se eu viver por aquilo que eu acredito. Uma fé perseverante se eu viver por aquilo que eu acredito. Eu só vou me manter no alvo, só vou alcançar o objetivo se eu de fato acreditar que eu consigo chegar lá. Se eu de fato acreditar no que me espera lá. E quando a gente fala de vida cristã, a fé me faz ver o invisível. Eu caminho em direção a algo que eu nem estou vendo ainda. Mas porque eu creio em Cristo e creio nas verdades da palavra de Deus, eu sigo firme, porque essa convicção me faz crer no que eu vou esperar lá. Se eu estivesse vendo a palavra de Deus, a fé que você vê, aquilo que você vê, não é fé, não é esperança, não é expectativa, você já está vendo, você já sabe o que vai acontecer. Isso é simplesmente caminhar para algo que obrigatoriamente vai acontecer. Ah, mas a fé não. Uma fé firme, uma fé verdadeira, acredita na palavra e na verdade. E é isso que são essas tradições. Na quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre a diferença de tradição ou de tradição e tradicionalismo. Não são as regras humanas, e Jesus questionou isso muitas vezes. Aqueles sábios, homens da lei, que Jesus questionava, eles obedeciam a lei à risca, mas meramente à letra da lei, não o princípio da lei. Eles só usavam aquilo para se mostrar para as pessoas, e não para viver de fato os princípios dela. Não é o tradicionalismo nosso que vai fazer com que a gente experimente uma vida espiritual melhor. Não são as coisas que a gente fazia no passado. Sabe aquela coisa, sempre foi feito assim. Por quê? Não sei, mas sempre foi feito assim, nós vamos continuar fazendo. Não pode mudar. A fé é muito mais profunda que isso. A fé mexe muito mais com você. A fé te leva a viver e a experimentar algo que vai além de você. Te faz olhar para a pessoa, te faz olhar ao seu entorno e viver aquele princípio, mas de maneira que vai ser bênção para a vida daquelas pessoas. Viver pelo tradicionalismo ou por essa influência é viver por tendências. Eu procuro aquilo que me dá mais resultado naquele momento. Eu procuro aquilo que alegra mais o meu coração. Eu vou arrumar alguma coisa que me dá mais status simplesmente para aparecer. Seja para você trabalhar, ou seja para você aplicar. A gente usa esse princípio quando a gente vai fazer alguma aplicação financeira, não é? Poupança? Não dá mais nada, não. No mínimo tem que ser alguma aplicação aí que dá 100% do CDI. Os bancos hoje, né? Não, pelo menos, senão você está perdendo dinheiro. E o que acontece é que a gente muitas vezes traz esse princípio para a nossa vida com Cristo. A gente quer viver pelas tendências. A gente quer viver por aquilo que é mais atraente ou atrativo para nós. E na vida espiritual, no desenvolver uma fé firme e perseverante, a gente acaba não conseguindo porque eu estou indo pela onda. É o pregador que está no top 10 aí dos pregadores. São as músicas que tocam no top 10 das canções gospel por aí. Eu não estou preocupado se ela está de fato exaltando, glorificando ao Senhor. Eu não estou de fato preocupado se aquele pregador está de fato falando as verdades da palavra.
Ah, mas meu coração se alegra. Ele fala tão coisas tão boas, pastor. Quando eu ouço, me dá uma paz, me dá um sentimento bom. A gente acabou de falar que para obedecer ao Senhor, nem sempre você vai se sentir bem. Você vai ter que obedecer. Sabe, quando eu frequento ou vou na igreja que melhor atende a minha expectativa, que tem um louvor mais ajustado, que tem uma estrutura melhor. O que vai ser feito lá é outra história, a gente não precisa se preocupar. O importante é que eu estou bem. Viver pelas tradições ou pelas verdades da palavra é viver aquilo que é a essência do Senhor. O quanto você tem vivido da palavra de Deus, ou você tem buscado simplesmente aquilo que te agrada, ou você só lê aqueles trechos e os versículos já prontos, marcados, decorados, que te agradam. Meu desafio para você é ampliar sua visão, meu irmão. É você pegar a palavra de Deus e meditar nela, e compreender o que de fato ela tem para você. E talvez ela vai te apontar para algo que você, no seu anseio pessoal, talvez nem queria muito. Talvez ela vai revelar para você um direcionamento que não vai estar combinando com aquilo que você esperava, com aquilo que era teu alvo de vida. Mas ela vai te apontar para aquilo que Deus tem para você. A vida que você tem que viver é a vida que essa palavra tem para você. Eu sei, eu falo isso porque foi isso que eu experimentei. Eu quis viver minha vida. Eu tentei viver minha vida. Até que o Senhor falou para mim assim, você vai bater cabeça até quando? Quando é que você vai entender que essa vida, por melhor que você acha que seja, não vai te levar para lugar nenhum? Eu tenho algo para você. Quando é que você vai viver pelas verdades da palavra e pelo que ela ensina? Quando é que você vai parar de correr atrás de tendências e de movimentos só porque são belos e lindos? Eu pensei muito para compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês. Hoje nós tivemos um movimento na cidade, não na nossa, nem em Curitiba, chamado Ora Curitiba. Um movimento que movimentou muitas igrejas. Eu tive lá, eu tive na primeira reunião, eu tive na reunião na PIB, quando o movimento todo foi feito. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Vocês não me viram incentivando ninguém aí, viram? Eu preciso compartilhar com vocês por quê. Porque isso precisa arder, como arde no meu coração, precisa arder no seu coração. Eu preciso abrir meu coração para você. Sabe por que eu não fiz isso? Nosso culto de quarta-feira é um culto de oração. E quantos estão aqui? Por que para um movimento que vai ser um movimento, eu vou. Mas eu não venho na quarta-feira para orar com a igreja onde eu pertenço. Entende onde eu quero chegar? Para de correr atrás do auge, para de correr atrás do movimento. Você precisa de fé firme, perseverante. Mesmo que você venha aqui e só tenha 1, 2 orando. Mas eu vou. Eu vou porque eu creio que é ali que eu preciso estar. É a minha igreja. É a igreja que o Senhor me colocou. E é ali que eu vou pertencer. E é dali que eu vou participar. O movimento não tem nenhum problema. Não fui contra, não sou contra o movimento. É bênção e tem que acontecer mesmo. O problema não está nesse movimento. O problema muitas vezes está no meu e no seu coração. Que só quer o frisson, só quer a emoção, mas não quer relacionamento de verdade, não quer abrir o coração de verdade para o Senhor. Meu desafio é esse: viva pela verdade da palavra, mesmo que isso não vai trazer status para você, mesmo que não vai dar para você tirar uma selfie, né, com milhares de pessoas atrás de você e falar assim, eu estive no Ora Curitiba. Venha, participe, porque você é discípulo dele. Participe do culto de oração, participe das atividades que nós temos. Porque você ama Jesus. E não para bater uma foto, para colocar nas redes sociais. Mais uma vez eu reforço, é bênção aquele movimento.
Mas eu e você, estamos comprometidos com o quê? O seu propósito, o seu foco é qual? Qual direção está no seu coração? Terceira e última evidência que nós podemos extrair desse texto é que uma fé madura e perseverante, ela continua firme a sua jornada terrena. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, do verso 6 ao verso 13. O texto nos diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição, ou de novo a verdade, que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos entre vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Para desenvolver uma fé firme e constante, eu preciso também compreender a minha jornada terrena e trabalhar, me envolver, fazer aquilo que está no meu poder ou no meu alcance a fazer. Nós estamos nesse mundo e vamos ser influenciados por ele, vamos ter que influenciá-lo, independente de qualquer coisa. Jesus, quando orou por mim e por você, lá em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, do mal. Eu e você precisamos trabalhar e trabalhar muito. A nossa jornada terrena precisa ser encarada e vivida com uma fé madura, que vai produzir maturidade na maneira como a gente encara as situações do dia a dia também, os desafios do dia a dia. Muitas vezes nós temos sido omissos com os nossos compromissos terrenos. Mas quando você faz o que faz e faz bem feito, você honra a Deus. Quando você faz o que faz e faz com compromisso, com seriedade, você honra a Deus. Muitas vezes temos sido omissos dos nossos papéis, como homem, como esposo, como mulher, como mãe, como esposa, como filhos, como líderes que somos. E às vezes isso reflete lá no nosso trabalho, no nosso profissionalismo. Se nós entendêssemos o nosso papel no mundo, como discípulos de Jesus, como sendo sal e luz, nós iríamos promover a glória do Senhor. Iríamos viver uma fé madura, uma fé firme, uma fé constante, que vai nos guiar, nos direcionar para o nosso alvo. Eu lembrei de um texto que você certamente vai lembrar, conhecido lá do Antigo Testamento, de Jeremias, que incentivava o povo a buscar a prosperidade daquele lugar onde ele estava. Vamos ler junto? Tessalonicenses. Jeremias 29, de 4 a 7. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se tem um texto que fala de prosperidade na Bíblia, está aqui. Não dessa teologia da prosperidade de troca, eu dou e Deus me dá 4 vezes mais. Não. Aqui tem a ver com trabalho, e trabalho duro, e trabalho pesado. Se você quer prosperar, trabalhe duro, trabalhe firme,
E Deus é justo e Ele vai fazer o seu trabalho prosperar. Nós temos que ser maduros como homens e mulheres, maduros na fé e maduros no nosso compromisso com o nosso trabalho. Você é daquele que ora pelo seu trabalho? Ora pela sua empresa? Você é daquele que se preocupa em ser o melhor para fazer o que você faz? Ou você é daquele que diz assim, tá vendo? O padrão trocou de carro de novo, e meu salário, continua o mesmo. Temos que ter o compromisso com onde o Senhor nos colocou, para sermos maduros na fé e mantermos o nosso foco naquilo que o Senhor espera de nós. Vamos assumir o compromisso de orar. Ore pelo seu patrão, por mais muquirana que ele seja, ore por ele. Ore pela empresa que você trabalha. Ore pela prosperidade do lugar que você trabalha. Ore pela prosperidade das pessoas ao redor de você. Deus quer te ver prosperar. Deus quer te ver alcançar objetivos maiores e melhores do que você já tem alcançado. Para a honra e glória do nome dEle. Por isso você precisa perseverar, ser firme no que você faz. Trabalhe firme. Enquanto você estiver aqui. Assim como aquele povo tinha sido exilado, deportado lá de Jerusalém para a Babilônia, nós também vivemos como deportados, nossa cidadania não é daqui, é do céu. Só que enquanto estivermos aqui, façamos o nosso melhor. Façamos aquilo que está ao nosso alcance. Colossenses 3:23 diz assim, tudo o que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Tudo. Inclusive o seu trabalho. Inclusive a maneira como você se relaciona na sua vida terrena. A sua vida eterna está garantida com o Senhor. Deus pode te dar mais do que você tem. Basta você ser fiel. Basta você dar o seu melhor. E eu queria concluir lendo um texto, que não vai estar em Tessalonicenses, mas que vai fazer com que a gente possa olhar para esse desafio de mantermos o alvo, de mantermos o direcionamento que Deus tem para nós, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39. Logo depois nós vamos orar. E que esse texto sirva de desafio para mim e para você. Sirva de desafio para eu e você assumirmos esse compromisso de nos colocarmos no foco que o Senhor tem para nós. Que sirva de desafio, de estímulo para que eu e você vivamos uma fé firme, madura e perseverante. Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Você pode repetir essa frase comigo? Essa última frase que está em negrito aí, não está? Tá. Versículo 39, vamos repetir juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mantenha o seu alvo,
Mantenha o seu foco, mantenha a sua fé firme, perseverante, inabalável, para que você possa ser desses que não retrocedem, mas que seguem firme, que creem e são salvos. Amém? É isso que você deseja para a sua vida? Eu quero te convidar a ficar de pé. Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção. Quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Depois o Ministério do Louvor vai nos cantar, vai nos conduzir numa canção maravilhosa. Mas que você possa, a partir desse chamado do Senhor para a sua vida, viver uma fé perseverante, uma fé firme. E que você possa permanecer no alvo, no objetivo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque de fato ela nos lembra que nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. E precisaremos perseverar sim, produzindo glória para o teu nome. Perseverar sim em obediência ao Senhor. Perseverar desenvolvendo uma fé firme, madura, consciente. Uma fé que vai nos ajudar a desenvolver uma vida que vai ser... de fato, refletir a tua glória, refletir a tua presença, onde nós vamos trabalhar firmes, trabalhar com um ânimo redobrado, para que nós possamos mostrar que o que nos move não são as circunstâncias, mas é o Senhor, que o nosso foco, o nosso objetivo, ele é eterno, não é terreno. Nós não construímos nada meramente para a nossa satisfação pessoal, mas nós somos o que somos e temos o que temos, reflexo da nossa obediência, da nossa fé ao Senhor. Deus, nós não queremos ser daqueles que retrocedem. Nós queremos ser daqueles que creem e são salvos. Daqueles que prosseguem para o alvo. Daqueles que não vão permitir que nada nos abale. Daqueles que vão compreender que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar do amor do Senhor que está em nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós vamos permanecer firmes nesse amor, perseverantes nesse amor, seguindo para a nossa eternidade com o Senhor. E assumindo o compromisso que temos de sermos mensageiros desse evangelho, dessa mensagem transformadora que um dia nos alcançou, que nós possamos também compartilhar com aqueles que estão perto de nós, para que o teu nome seja conhecido, para que haja transformação na vida daquelas pessoas também, assim como fomos transformados pelo Senhor. E assim nós oramos, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém.